Glória a Deus! Tenham um excelente dia na presença do Senhor e sejam bem-vindos ao canal Imagem e Semelhança de Deus. Hoje nós falaremos sobre alianças estabelecidas e a submissão que nos conduz à honra. Abram a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Êxodo, capítulo 1, versículos, a partir do versículo 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderosos que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vinda a guerra, eles se ajuntem contra os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que obrigavam com dureza. Bom, a gente pode observar que, por não conhecer José, o atual rei do Egito, não honrou a história e a aliança estabelecida entre José e o antigo faraó, no qual trazia uma relação respeitosa sobre os descendentes hebreus e o povo egípcio. Agora, se nos atentarmos ao livro de Princípios, Provérbios, capítulo 2, itens 28 e 29, notem que houve uma quebra desses princípios. No capítulo 2, versículo 28, não remova os antigos limites que teus pais fizeram. E o versículo 29, viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Notemos que no versículo 28 é trazida a palavra limites. Quando um limite é imposto, significa que antes sucedeu uma quebra de liberdade, uma quebra de lei, uma quebra de regras ou uma quebra de princípio. O limite indica até onde podemos ir em relação a pessoas, fronteiras, leis ou de como devemos nos portar em determinado país. Quando o limite de um acaba, é que do outro começa. Aqui nós podemos dizer que a nossa liberdade ela deve ser limitada pelo respeito a outrem. Isso se aplica em qualquer contexto da sociedade. Quando falamos de limites, devemos respeitar os limites antes impostos por alguém. E se isso foi imposto por alguém, com certeza foi decretado por uma pessoa de autoridade, um nível maior. Não só devemos respeitar os limites como qualquer pessoa que ocupa um posto, um cargo de autoridade em relação a nós. Às vezes podemos até não gostar de certa autoridade, não concordar com o que foi imposto ou da forma com que é gerenciado, mas se está acima de nós, devemos respeito. O que nos cabe é orar para que Deus dê sabedoria a essa pessoa, para que ela use do seu cargo, sua posição e sua autoridade para servir ao povo e não somente se servir. Nos cabe simplesmente cumprir o princípio da honra. Percebam que mesmo com todo o sofrimento e opressão gerado sobre o povo hebreu, não vimos em nenhum momento os hebreus se rebelando, tramando um combate, uma guerra. Muito pelo contrário, quanto mais afligidos, mais se multiplicavam e mais chamavam, mais clamavam a Deus. Ou seja, aqui nós vemos a submissão do povo hebreu em relação ao povo egípcio. Uma submissão injusta e de muito sofrimento físico e mental, onde havia constante opressão. E o que dizer sobre essa submissão? Vamos ler agora Pedro 1, capítulo 2, 3, a partir do versículo 13. A liberdade e a submissão. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por enviados para castigo dos malfeitores e para louvar dos que fazem bem,
porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o amor, com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis. Isso é agradável ao Senhor. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Nesse contexto, quero me reter ao que o texto diz sobre que devemos respeitar a toda ordenação humana, toda autoridade. Ou seja, que os filhos respeitem aos pais, que os alunos respeitem aos professores, que os funcionários respeitem aos chefes, que os fiéis, as ovelhas, os nossos irmãos, respeitem seus líderes religiosos, que uma nação respeitem seus governantes. A submissão, ela está atrelada ao respeito. Eu posso até discordar de uma ideia, não ter a mesma opinião sobre temas múltiplos, mas o respeito e submissão deve prevalecer em todo momento. Expor uma ideia contrária a qualquer tema deve ser feito com cordialidade, sem afronta, com educação, moderação, respeito. Isso é submissão à ordenação. E saber que o que vai prevalecer é o limite, a ordem, a imposição feita pela autoridade, enquanto autoridade. Neste versículo, houve a quebra de respeito estabelecido entre o povo hebreu e egípcio, imposto pelo faraó, que havia honrado José colocando como governador do Egito, pelo feito de salvar não só o povo egípcio, mas toda a terra dos 7 anos de fome, quando na verdade ele estava ali enviado pelo nosso Senhor Deus para conservar sua sucessão, para garantir a vida do povo hebreu com os recursos de um outro país e para glorificar o nome do Senhor. E no versículo 29 podemos substituir diligente pelo próprio nome de José. Viste José na sua obra, perante reis foi posto, e não permaneceu entre os de posição inferior. Uma pessoa diligente executa suas funções com dedicação, seriedade e entusiasmo, independente da motivação, retorno material ou cargo. Uma pessoa diligente é excelente em tudo que se propõe a fazer. Quando deixamos de ser motivacional, nós passamos a ser intencionais, e essa intencionalidade gera transformação. Toda transformação não é do dia para a noite. Devemos ter uma conduta disciplinada, e para quem nunca foi disciplinado na vida, em nada, por falta de observação, por falta de instrução, a maneira de ser uma pessoa disciplinada é criar atividades intencionais, e essas atividades devem substituir hábitos ruins que geravam a indisciplina. Toda disciplina requer realização de atividade e a constância. Isso que vai gerar a mudança. E o que uma coisa tem a ver com outra? É que se nos permitirmos a sermos pessoas treináveis, podemos ser o que achávamos que nunca seríamos. Então seremos pessoas diligentes. Só então viveremos e teremos uma vida próspera. E não digo isso só pela riqueza, não digo uma prosperidade de riqueza, eu estou me referindo à prosperidade de crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, que é uma expansão de mente. E essa transformação vai nos permitir viver o novo, vai nos tirar de uma vida estagnada por uma vida de novidades. E a vontade muitas vezes vai querer nos sabotar. Eu não vou ter vontade de fazer o que eu tenho que fazer, mas quando nos tornamos adultos, nós devemos ter em mente que nós não fazemos mais o que queremos, e sim o que deve ser feito. E se fizermos pela fé, amor e obediência em Cristo e por Cristo, nossa vida vai mudar. Já não é mais nossa vontade,
é a vontade de Cristo. Então não tem outro caminho. Nós fazemos. Se atentem às palavras, por amor do Senhor, porque assim é a vontade de Deus. Temei a Deus por causa da consciência para com Deus. Isso é agradável ao Senhor, pois também Cristo padeceu por nós. Percebam que essas frases fazem parte do texto anterior, Pedro 1, capítulo 2, versículos a partir do 13 ao 23, se não me engano. Essas frases, por elas se bastam, pois aqui eu destaco amor e temor ao Senhor que devemos ter, para então obedecer à vontade de Deus e honrar ao sangue do Cordeiro, seguindo seus ensinamentos deixados ao derramar seu sangue sagrado. Por amor do Senhor, porque assim é a vontade de Deus. Temei a Deus por causa da consciência para com Deus. Isso é agradável ao Senhor, pois também Cristo padeceu por nós. Esse deserto que você acha que está demorando muito a passar, onde você está sendo humilhado, jogado em lugares onde é para ser esquecido, sendo injustiçado, onde você tenta se levantar, mas não consegue e novamente é fracassado. É porque o deserto ele é demorado, um deserto onde a vergonha e humilhação é diária. Todos olham para você e mesmo que você esteja lutando para fazer tudo certo, muitas coisas ainda vão dar errado. Você tenta ajuda e não é qualquer ajuda, é a ajuda do irmão. E o que eles dizem? Não dizem nada, simplesmente se afastam de você. Diz que vai responder no zap, mas também te esquecem. Pouquíssimos estão perto e mesmo assim não podem te ajudar. Porque esse é um deserto para mudança de mentalidade, para geração de novos hábitos, de uma nova vida. E você vai entender agora, de uma vez por todas, que para crescer, prosperar, é necessária essa submissão que você está resistindo. Então, se submeta por amor do Senhor, porque assim é a vontade de Deus, e submetendo e temendo a Deus por causa da consciência para com Deus, você vai se submeter à injustiça e mais duros sofrimentos, mas em tudo dê glória e honra ao Senhor, e Deus se agradará de ti. E por honrar ao Senhor, então o seu dia é chegado, o seu dia é chegado e Deus te honrará, te colocará por cabeça, te prosperará e todos verão o nome do Senhor sendo glorificado em sua vida, em sua casa, através da sua família, na sua descendência e principalmente através das palavras que sairão da sua boca para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Sim, muitas bocas que te amaldiçoaram, muitos dedos que te apontaram, muitas palavras de desprezos, injúrias, palavras de rebaixamento e humilhação. Quem na verdade queria te ver morto, a te ter conhecido, vai escutar palavras de bênção saindo da sua boca, direto para eles. E não vai ser qualquer palavra não, serão palavras proféticas e de prosperidade, de amor e liberdade vindo do Espírito Santo, pois só quem passa pelo deserto e sobrevive em Cristo, por amor a Cristo e obediência a Deus, tem o Espírito Santo e pode proferir palavras de bênção com amor. É o que eu profetizo em nome de Jesus para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Quem concorda e recebe, dá um amém e glória a Deus. Oh, maravilha. Olha, mas se atente para o que vem, viu? É certo que muitas pessoas sofrem injustiças diariamente e que nós devemos nos atentar ao princípio da semeadura e da colheita, que é certa e justa e que Deus não interfere nesse princípio, pois a semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Que tipo de plantio você está fazendo? Se você planta ódio, briga, contenda, não espera colher o amor não, só porque se considera uma pessoa boazinha, mais bonita, mais inteligente, ou que vai ao culto, à igreja toda semana, ou até tem gente que vai diariamente, de segunda em segunda tá lá, ó, indo no culto. Não tô falando que isso é errado não, é muito bom, só que não tem nada a ver com a semeadura. Se você é uma pessoa que tem plantado sementes ruins por decepções, porque passou por decepção, por injustiça, que não consegue perdoar,
porque não conseguiu escutar a voz de Deus e teve o coração endurecido? Tem jeito, mas você precisa se quebrantar. Ore, clame a Deus, quebrante seu coração perante ao Senhor com sinceridade, para que o Senhor te ajude a semear a partir de agora bons frutos, para que haja uma colheita boa. Salmos 51:17. Davi confessa seu pecado. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Confesse a Deus seus pecados, peça perdão e comece um novo plantio agora mesmo, tendo Deus como seu orientador para esse novo plantio. Não desista de plantar novas sementes. Virão pássaros para comer essas sementes plantadas. Não para correr atrás desses pássaros. Continua plantando, que a colheita vai ser certa. Só não se esqueça que a transformação não é do dia para a noite. Assim é a semeadura e a colheita. A gente deve ter uma conduta disciplinada, substituir hábitos ruins por atividades diárias realizadas com constância. Então elas serão novos hábitos que se colocarão acima dos hábitos ruins. Assim a plantação. Várias sementes boas plantadas em uma terra boa darão bons frutos. As sementes são as atividades, novas ideias, a bondade praticada ao próximo, o atendimento a princípios e principalmente a obediência e temor a Deus. A terra é onde você está plantando a semente, é onde ela vai brotar. Os pássaros podem ser pessoas que vão querer roubar essas sementes para não darem bons frutos. E acreditem, muitos pássaros são pessoas que amamos e que vão dizer: você vai querer fazer isso? Acho que não combina com você não vai dar certo. Vá, você não tem capacidade para fazer isso. Escuta o que eu estou te falando, é pro seu bem. Ai, você não tem habilidade. Ou pior do que tudo isso que eu falei. Ah, você nunca foi disso? Por que tá fazendo isso agora? É fogo de palha. Igual as outras vezes. Ah, tá precisando ler muito ainda a Bíblia, hein? Pois até agora não aprendeu nada. Ó, ou outra típica. A pessoa, você vai e fala pra pessoa que tá tentando mudar, aí a pessoa não fala nada. Ela só meneia a cabeça e diz: ai, 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 e sai. Você vai escutar muito, se já não escutou, e vai ser das pessoas mais próximas. E isso é totalmente normal e tá tudo bem. Só que entenda, vai plantar, não fala pra ninguém. Tem pássaro roubando a semente, não para de plantar. Não desiste, pois a mudança começa na mente. Por isso que você está escutando muito hoje em dia, mudança de mentalidade, novo mindset. Esses pássaros serão somente para distrair você ou tentar te desanimar. Continue plantando. Uma semente roubada não impede a colheita de cerca de 800 maçãs. Se você plantou uma semente de macieira e ela brotar, ela vai dar cerca de 800 maçãs ao longo da vida de uma macieira. Uma única semente plantada dará muitos frutos. Se você perder tempo para correr atrás do pássaro, se distrair com ele, vai atrasar seu plantio ainda mais, e a semeadura e a colheita dessas centenas de frutas atrasarão. Não perde tempo. Planta sem parar, sem olhar para trás. Vai dar bons frutos. Peça a Deus sementes para a realização dos projetos de Deus na sua vida, a fim de abençoar outras vidas. Aí você vai ser abençoado, consequentemente. É o princípio da semeadura e da colheita. Você vai semear para outras pessoas, então Deus semeia na sua vida. Mesmo que muitos digam que não conhecem nosso Deus, sabe que você é, e quando Ele te chamar, submetas. Mesmo que muitos digam que não te conhecem, nosso Deus sabe muito bem quem você é. E quando Ele te chamar, submeta-se à vontade do Senhor para honrar o nome do nosso Deus. E Ele te honrará perante a todos. Vamos orar agora, então?
Pai amado, pedimos licença para nos apresentar diante da vossa santa presença em nome do nosso único Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor, em unidade oramos e vos damos glória e pedimos, nos dê sabedoria, Pai, para perdoar a quem tiver queixa sobre nós, assim como Cristo nos perdoou. Reveste-nos, Pai amado, do amor que é o vínculo da perfeição. Ensina-nos, Pai, a semear a paz para todos os membros do corpo, no qual fomos chamados a fazer parte. Ensina-nos, Senhor, a sermos mansos um para com os outros e que tenhamos sabedoria sempre a nos conduzir nesse processo de submissão. Que a palavra de Cristo se faça presente em nós, através de cânticos, salmos e hinos proferidos com graças, através dos nossos corações, um para com os outros, em louvor e gratidão ao Senhor, e que em tudo que fizermos seja para a glória do Senhor Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Bom, hoje foi mais curta a mensagem. Se o Espírito Santo de Deus falou com você através de uma palavra, de uma frase, guarda, ora, conversa com Deus, Ele está respondendo a sua oração. E se Ele não falou, seja ponte de alguém, seja semente para alguém, retransmita essa mensagem. Às vezes não é para você, mas é para alguém que está do seu lado, alguém que você conhece, um amigo que está passando por uma dificuldade, ou aquela pessoa que veio na mente agora. Às vezes você não sabe o que ela está passando, às vezes você acha que ela está super bem, mas ela precisa escutar uma palavra que está aqui. Então retransmite, seja ponte para ela, seja o destravar na vida dela, o semeador. Tá? Então, excelente dia para todos na presença do Senhor e glória a Deus!